palavra. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, nessa tarde, Senhor, que enche também o teu filho da tua glória, do teu poder, da tua unção, Pai, trazendo um renovo, trazendo, Senhor, sobrenatural, Senhor, sobre a vida, Senhor, do teu filho. E desde já, eu abençoo, Senhor, a vida do teu filho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Muito alto mesmo. Acho que... Amém. Podemos assentar, amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Todo mundo me ouve? Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Diga assim, Senhor, aonde o Senhor está? A liberdade. Que a tua liberdade venha sobre mim. Que a tua verdade, verdadeiramente, venha me libertar, trazer entendimento, trazer revelação. Senhor, tu és a verdade. Por isso, eu quero andar nessa verdade. Tu tens primazia. Tu tens primazia. Tu és o primeiro da minha vida, deste lugar. Toma a primazia. O meu coração é um altar. Entra no meu coração e faça morada. Senhor, traga desígnios, traga entendimento, traga revelação. Liberta-me de tudo aquilo que me separa de ti. Eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho 40 anos. Eu aceitei Jesus com 13 anos de idade. Eu amava Jesus. Foi muito lindo aquilo que Deus fez na minha vida, por meio de um momento ruim na minha história, um momento em que minha avó adoeceu, fui para uma outra cidade. Nessa outra cidade, fui cair dentro de uma casa onde o sacerdócio era algo normal e comum, que era a casa do pastor Biratã, pastor Bira. Naquele lugar, eu comecei a me envolver com coisas que eu não conhecia, com realidades ao qual eu não entendia. Comecei a ver coisas que eu nem sabia que existia. Comecei a ver vermes sair em meio de oração, libertação, gente pulando pela janela com medo de demônio. A gente via de tudo. Mas não só como criança, porque eu era bem novinho. Eu não entendia ainda os segredos da vida, não entendia ainda o que era, de fato, lutar por algo. Porque quanto mais novo ou imaturo nós somos, mais a gente tende a olhar sempre para o nosso problema. E a gente sempre tende a aumentar o nosso problema. Eu venho de um lar dividido, de uma casa dividida. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu sei que tem pessoas aqui que vão entender o que eu estou falando. A minha origem era uma origem que tendenciava a não dar certo. O destino profético, por meio de uma bisa, já apontava para a descendência e orava pela nossa vida. Mas ali eu recebi o toque de Deus, aceitei Jesus, fui batizado, mas eu não tinha força, porque eu lutava contra os meus sentimentos,
contra minhas vontades, contra as minhas estruturas, contra aquilo que eu sonhava como um ser humano. Você tem sonhos? Eu também tinha sonhos. E toda vez que algo acontecia errado, eu logo me entristecia e dizia: Deus, você não me ama, você não me vê, você se esqueceu de mim. Quantas vezes eu olhei para Deus e eu disse para Deus que Ele não se importava comigo. Quantas vezes eu me deparei com circunstâncias que, sem perceber, eu me entristecia, me sentia impotente diante da adversidade, do abandono, da tristeza, da angústia, da desilusão. Todo mundo tem momento na vida assim. Mas toda vez que eu passava por isso, eu olhava para Deus e dizia: Deus, você não se importa. Com o passar do tempo, com o passar do tempo, eu olhava para a adversidade e eu já dizia agora, com vergonha de dizer para Deus que era culpado, eu dizia que eu não tinha feito bastante, que não tinha acontecido, porque eu não tinha cumprido um objetivo, não tinha sido santo, não tinha seguido a Bíblia, eu não tinha cumprido um princípio espiritual. Mas sabe o que nisso tudo era igual? Eu ainda era o centro das coisas. Todas as minhas decisões, as minhas emoções estavam relacionadas a como a minha vida estava. Com o passar do tempo, Deus começou a mostrar qual era a diferença da lei e da graça. E começou a trazer ao meu coração uma divisão do quanto nós não merecemos e o quanto Ele fez por mim. E muitas vezes nós falamos isso, mas agimos diferente. Não, Deus morreu por mim, mas logo em seguida você quer dar algo para merecer. Quando você dobra o joelho, a primeira coisa que você faz, e se eu tiver errado, você pode me chamar de mentiroso. Você pede perdão pelos pecados, porque você ainda tem uma mente de órfão, você ainda tem uma mente de culpado, você ainda tem uma mente acusada. Eu fico imaginando você se relacionar com o seu pai terreno. Você chega diante dele e já fala: pai, desculpa. Não faz sentido. Sim ou não, irmãos? Mas nós agimos assim com Deus. Sem percebermos, o nosso coração, ele já anda abatido. De alguma forma, achamos que Deus está esperando nos acusar ou nos julgar. De certa forma, nós queremos corresponder. Não. Nós queremos atender uma expectativa de Deus. Deixa eu te falar. Quando você nasceu, Jesus já tinha feito todas as coisas lá na criação. O pecado entrou por um, mas saiu por um, e não é você. O pecado entrou pelo primeiro Adão e ele saiu pelo último Adão. Jesus, ele é o primogênito porque nós somos os irmãos dele. Ele é o primeiro de muitos. Você agora é nascido de uma linhagem real, pura, santa, já feita. Não vai ser realizada. A Bíblia diz: o Espírito está pronto. Diga pronto. Não precisa ser feito.
já está pronto. Mas como eu olho para Deus, difere de como me relaciono com Deus. Se eu olho para Deus e espero fazer algo simplesmente para ser aceito, uma oração que parece às vezes que você quer convencer Ele para Ele te ouvir. Faça assim com a mão assim, todo mundo assim, ó. Faz assim. Feche o seu olhinho, sem medo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, trava a mão de algumas pessoas. Cola a mão de algumas pessoas, Senhor. Mostra que o Senhor é real. Em nome de Jesus, que os sinais do Senhor sejam palpáveis neste lugar. Obrigado, Jesus. Abre os olhinhos e tenta separar as mãos. Alguns vão ficar grudados. Quem está grudado? Pastor Isaraí, o pastor João. O que é isso? Diga sinal. A gente usa isso na oração de libertação. Mas isso é para libertação? Não, isso é autoridade e domínio. Nós somos reis e sacerdotes. Nós temos autoridade. Eu podia ter determinado assim, em nome de Jesus, grude as mãos. Ia grudar. Mas porque nós achamos que nós não estamos diante de Deus. E se eu fizesse essa oração, você ia fechar o coração. Porque você ia achar que eu não estava pedindo a Deus. Já soltou, pastor? Soltou de todo mundo? O coração. Testa, pastor. O coração. Solta, em nome de Jesus. O coração, ele é uma terra que pode ter adubo, sujeira, impurezas ou sementes erradas. A palavra, e não entenda a palavra escritura, mas entenda a palavra informação, ela pode vir de Deus ou do mundo. Amém, irmãos? E se você estiver se alimentando de algo que não é genuíno do Espírito de Deus, você vai andar debaixo desse espírito de medo, o espírito do mundo. Às vezes você pode ler a Escritura, mas ter fermento de homem. Qual é o fermento do homem? O fermento do homem é você olhar para Deus da forma errada. Com 27 anos, praticamente 13, 14 anos depois da minha conversão, um dia eu vi um homem muito esforçado. Muito esforçado. Pegava as pessoas, levava, ia, tirava o seu domingo, os seus dias da semana para cuidar de pessoas. E eu chegava no culto, eu via as pessoas desapercebidas. E eu chorei naquele dia e falei: Deus, mostra para mim o que esse homem não viu. Ele não era um homem ruim. Ele era esforçado. Assim como muitas vezes nós fomos na nossa caminhada. Mas ele queria agradar a Deus porque ele queria receber uma recompensa. Quem entende? Quantas vezes eu vi no púlpito ele dizer: ó, irmãos, eu estou entregando aqui, eu quero ir para a praia. Só estou aqui porque não tem quem me substitua. Ele estava ali por obrigação. Mas sabe o que acontece? Jesus te libertou para a liberdade. Sabe por que eu não bebo hoje? Porque eu não quero. Sabe por que o mundo bebe? Porque ele é escravo do diabo.
Ele é escravo do prazer. Ele faz aquilo que lhe faz bem, porque ele é o centro ainda das coisas. Ele está buscando ficar feliz, e para isso ele vai buscando tudo que é coisa que ele pode, para ser alegre, ser feliz. Ele vai buscar num amigo, numa amiga, numa conversa, numa festa, numa viagem, numa roupa, numa aceitação. E nós fazemos assim também com Deus. Começamos o nosso relacionamento dentro da igreja sem merecer e merecido, mas logo depois nós entramos numa performance. A performance é onde eu quero fazer algo para ser visto, para ser ouvido. Eu lembro que no meio disso tudo eu sempre fui muito usado em profecia, talvez antigamente muito mais do que hoje. Eu lembro a primeira vez que eu vi uma pessoa, que eu botei a mão nela e Jesus apareceu para ela. Quem já viu Jesus, irmãos? Eu nunca vi Jesus. E aquela pessoa, o rosto dela brilhava. E eu comecei a chorar com ciúmes. Eu disse: Deus não é justo. Eu disse: e essa pecadora, eu é que merecia te ver. Pois aconteceu 2, 3, 4, 5. Teve uma, irmão, que a vida da pessoa era um bagaço. Fala, pecadora. Pior que pecadora, irmão. E a hora que eu botei a mão, Jesus apareceu para ela. Irmão, e não era uma coisa dela falar para mim. O ambiente mudava. Nessa vez eu botei já a cara no chão. Apesar de não enxergar Jesus, eu sabia que ele estava ali, porque veio um temor dentro de mim que era desesperador. E eu disse: Deus, não pode. Pecadora. E naquele dia eu chorei o choro da alma. Eu disse: Deus, eu quero saber, eu quero te ver. E Jesus falou a coisa que eu menos queria ouvir. Ele disse: filho, felizes são aqueles que não me veem e creem. Mas eu quero, Senhor. Aí ele falou para mim: filho, quando você entender o meu amor, quando você entender como eu olho para as pessoas, e aí que eu entrei em parafuso. Eu falei: sim, Senhor, agora você... Primeiro que a primeira coisa eu sei que é um texto bíblico, mas não me confortou. Eu quero te ver. Segundo que a segunda coisa, é claro que eu não sei como você vê as coisas. E aí ele disse para mim: filho, há pessoas que têm tantas amarras, que se eu não dosar de uma forma diferente, preste atenção, irmãos, preste atenção. Se eu não dosar de uma forma diferente, sabe, irmãos, tem pessoas que já ouviram essa mensagem umas 500 vezes, pelo menos eu pregando, e não mudaram a vida ainda. Quantas outras 500 vezes você vai precisar ouvir isso? Esse é o lado que as pessoas dizem que o apóstolo é duro. Mas sabe por que eu sou duro? Porque eu amo você e não desisto de você. Porque as outras 500 vezes fui eu que preguei também. E pregaria mais 500 vezes, mas enquanto dura as 500 vezes, você está sofrendo, apanhando, o diabo te tocando, porque você olha para Deus da forma errada, chega diante de Deus como se Deus não se importasse com a tua vida.
Talabassui. Amai. E quantas vezes eu cheguei naquele momento e falei: Deus, eu não estou entendendo o que o Senhor está falando. E o Senhor falou para mim: filho, quantas amarras, quantas fortalezas mentais existem na mente dessas pessoas, quantos envolvimentos, quantos abusos sexuais, abusos paternos, quantos abusos na mente dessa pessoa. Se eu não vim de uma forma escandalosa manifestar o meu amor, ela jamais vai conseguir me enxergar. Amai. Quando Deus falou dessa forma para mim, eu chorei e falei: Senhor, obrigado, porque eu criei. Eu não minto que ainda quero te ver, mas não por esse motivo, Senhor, simplesmente para te ver. Quero te ver porque Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, porque eu amo a Tua presença. Mas eu sei e entendi, Senhor, que este momento é o momento do encontro, e que este momento é o momento que o Senhor está se revelando como aquele que é o Salvador daquela vida, com a expectativa que essa pessoa pare e dê crédito e te enxergue como um Deus real, como um Deus que não está julgando, como um Deus que quer perto e não longe. Alabaçoei. Mas volta e meia a nossa alma oscila. Às vezes você briga com alguém, em vez de você chegar para Deus e falar assim: Deus, não tem jeito, parece que eu não mudo, você pega e murcha e vai para o cantinho e do isolamento. Ou você finge que nada aconteceu e diz: mas também essa incircuncisa, olha como ela fez isso para mim, olha como ela é grossa, como ele é grosso, olha como ele falou comigo, olha a tonalidade da voz dele, quem ele pensa que é. E de novo, nos tornamos o centro de todas as coisas. Enquanto nós não entendermos que não tem nada a ver conosco, mas com quem Ele é. Ele é. Ele é bom. Ele é bom. Se os teus olhos forem mal, todo o teu corpo é mal. E não pense você que os teus olhos são bonzinhos, porque eles não são. O colírio de Deus faz você enxergar as coisas de Deus. O Jadson citou um texto que a gente sempre cita: estendi as minhas mãos, o Senhor falando, o dia todo. O que significa isso? Favor, bênção, provisão, segurança, proteção a um povo rebelde. Que isso, pastor? Deus não estendeu a mão a um povo santo, purificado, puritano, não. A um povo rebelde. Porque Deus escolheu amar. Deus escolheu cuidar. Deus escolheu manifestar a sua presença. Deus escolheu fazer teofanias para que pudéssemos os enxergar. Por meio da sarça, por meio de Cristo, por meio da arca, por meio de tantas coisas, por meio da escritura, por meio de pastores, por meio de ministros, por meio de mensageiros, por meio da natureza. Mas como enxergar Deus se nós não pararmos de olharmos para nós?
como receber os braços do Senhor. Porque o texto diz: há um povo rebelde, vírgula, que anda segundo os seus próprios pensamentos, que anda como quer, que faz o que quer, que planta o que quer. Êxodo 33 fala que Deus manda o povo se separar, porque Deus ia se manifestar a eles, aparecer para eles, vir visitar o povo, vir se relacionar com o povo. Mas sabe o que acontece? Deus veio porque o povo não estava acostumado com o caráter de Deus, com a forma de Deus se manifestar. Entenda, fogo manifesta calor porque é fogo, glória se manifesta glória porque é glória. Deus se manifestou como um homem, mas ele se esvaziou para ser um homem. Mas Deus é o Big Bang, Deus é poderoso. Não tem como ele não ser o que ele é. Ele é. E ele veio ali em glória. Mas diante das coisas físicas, uma coisa de Deus não muda: ele é bom. Ele é bom. Mas aqueles que são guiados pelas percepções humanas, olharam o fogo, olharam os trovões, olharam o monte fumegando e temeram. Porque afinal de contas, esse fogo representa que Deus está com raiva. Afinal de contas, todo esse movimento, na verdade, Deus está nos trazendo aqui para nos matar. É isso, irmão. E a Bíblia diz que em meio a essa glória, em meio a esse movimento, o povo correu, porque temeu. Logo em seguida, eles criaram um caminho de relacionamento com Deus. E eles disseram: Deus, tudo que você fizer, nós cumpriremos. Nós somos bons. Fale tu com Moisés e nós falaremos com ele. Eles colocaram um intermediário no meio do relacionamento. Eles colocaram uma exigência no meio do relacionamento. Quantas vezes eu vejo as pessoas orando e elas dizendo: olha, se você fizer tal coisa, você vai ser abençoado. Você declara algo sobre ela que limita ela a algo. Se você buscar o Senhor vai te alcançar. E não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: ele me abençoou primeiro. A Bíblia diz: se achegai-vos ao Senhor, e ele se achegará a vós. E ele se achega como ele é, bom. Percebe? Se você for fiel a Deus, Deus vai ser fiel com você. Onde você leu isso na Escritura? No relacionamento, onde o homem escolheu apresentar algo para Deus vir e mostrar para ele que ele não dá conta? Porque Deus permitiu a lei para que o homem soubesse que não podia, que não dava conta de cumprir. Ontem o pastor falou de 613 mandamentos, são 623 com os 10 mandamentos. Tenho certeza que você não sabe de cor, porque eu não sei, e eu vivo para isso. A minha base não pode ser o meu braço. A minha base não pode ser a minha performance, porque Deus está satisfeito com Cristo. Ele olhou para o sacrifício na cruz, com a obra que ele fez, e ele disse:
estou satisfeito. A Bíblia diz que agradou moê-lo por amor a você. A Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para que você pudesse ter acesso ao Pai, mas você está tendo acesso, às vezes, a um conhecimento físico, a uma obra. Irmão, se você estudar, você passa numa prova? Sim ou não? Sim ou não? Se você cumprir um princípio bíblico, também vai ter uma recompensa. Mas não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho. O melhor caminho é Cristo. A teologia perfeita. O melhor caminho é entrar pela porta. O melhor caminho é acessar o coração do Pai. O melhor caminho é confiar no sangue, entrar naquele lugar e dizer: Pai, obrigado, aqui ó, eu tenho a marca da promessa, eu tenho sangue nos ombrais, eu tenho o sangue que me lava, que me purifica, eu tenho a água da palavra que lava as minhas vestes, eu tenho. E deixa eu te falar, eu estou falando isso para se relacionar com o Pai. Não é para você enfrentar o capeta. Porque a Bíblia diz que quem está em Cristo não tem maldição. Tem uma muralha em volta de você. Tem anjos que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Eu vou continuar dizendo: você é abençoado. Eu vou continuar dizendo: Deus vai te tocar. Eu vou continuar declarando sobre a tua vida um tempo novo. Porque toda vez que nós declaramos algo sobre alguém, nós estamos anulando palavras de maldição que foram lançadas, palavras enviadas. Nós, como sacerdotes do Senhor, estamos liberando sobre a vida das pessoas um novo tempo, uma nova história, um novo de Deus. Isso sim, cabe a nós. Pastor, mas e quando eu erro? Abra sua Bíblia em João capítulo 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras de manhã cedo, apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e ele se assentou para ensinar. Os mestres da lei e fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Preste atenção. Quem que trouxe a mulher para Jesus? Quem? Os que conheciam a Bíblia. Foi isso, irmão? Se fosse para os tempos de hoje, diga: a igreja. Os guardadores da lei, os defensores do evangelho, como se Deus precisasse. Eu não sei você, mas o meu Deus é grande, 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 grande. Eu não sei você, outrora Jesus disse assim: você só está me prendendo porque eu estou deixando milícias de anjos. E aí às vezes a gente acha: não, porque eu vou mandar aqui uma centena de anjos. Ô irmão, um anjinho do Senhor matou mais de 100.000 pessoas. Não é a quantidade de anjo, é a quantidade de autoridade que esse anjo carrega. Não é o cargo eclesiástico que você tem, mas é o chamado que você carrega.
É o quanto você corresponde com aquilo que Deus te pede para fazer. É o quanto você se anula em prol de algo do Senhor. É o quanto o cetro do Senhor, do Rei, aponta para você e diz: ah, meu favor sobre ti. O meu favor sobre ti. Mas sabe, para Esther receber o favor do Rei, ela teve que abrir mão da sua condição de segurança. Ela teve que se expor, se colocar numa condição de morte, de perigo pelo outro. O jejum dela não foi por ela, mas pela liberdade do seu povo. E aí o cetro do rei apontou para ela. E o rei deu o anelzinho de selo e disse: filha, pede o que quiseres. Você sabe o que é você ter um anel? Um anel que sela as coisas. Isso é andar no reino. Mas tem muita gente que não entende o que é isso. As pessoas pregam sobre Elias, pregam sobre João Batista, mas o próprio Cristo fala. Preste atenção aqui, irmãos. A mensagem vai durar 1 hora. Depois de 1 hora você faz o que você quiser. O cetro de justiça declara sobre a nossa vida desígnios e decretos que nós podemos liberar sobre a nossa caminhada, sobre a nossa história. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele olha assim certa feita e diz: o menor no reino. O menor. Eu acho que talvez não seja um de nós, porque a Bíblia diz: o menor no reino será maior do que todos esses que passaram. Você gosta de Elias? Você é maior do que Elias. Você gosta de Moisés? Você é maior do que Moisés. O próprio Cristo diz isso. Agora eu pergunto para você: você anda como quem entende que recebeu algo maior do que Moisés recebeu? Você anda como alguém que entende que recebeu algo maior do que Moisés, algo maior do que Abraão? E olha que Abraão, ele vem antes da lei. Abraão conseguiu enxergar Cristo sem ter a Escritura. Abraão conseguiu enxergar Cristo sem ter alguém cheio do Espírito Santo botando a mão nele. Abraão conseguiu enxergar Cristo sem ter um monte de tecnologia que nós temos. Quantas coisas nos tiram da atenção. Ai, pastor, está tão quente aqui. Eu lembro o dia que eu fui num acampamento. Estava assim tudo bonito, tudo arrumado. Eu via muito esforço, muito empenho das coisas. O Guga estava lá comigo. E na época eu fui dormir na casa do pastor que nos recebeu depois do evento. Quando eu cheguei lá, o banheiro era de lona. Não tinha nenhum tipo de estrutura no seu banheiro, na sua casa. Tudo muito, mas muito modesto. E a igreja toda linda. Eu me senti tão fútil. Minha casa tem porcelanato. Minha casa tem tinta nas paredes. E eu olhei para aquele homem e falei: Senhor, esse homem te serve com alegria. Ele prioriza a tua casa, a tua igreja. Entenda que ele, como sacerdote, ele trata a igreja como algo de Deus.
Ele separa para Deus. Ontem nós consagramos 2 olhos a Deus. E por um descuido, deixamos ali, o irmão foi e levou para a cozinha. Eu falei, Deus me livre. Você consagrou a Deus, é de Deus. Se eu pego um utensílio e eu consagro a Deus, eu não tenho coragem de vender. É do Senhor. Se Ele falar vende, eu vendo. Mas se Ele não falar vende, irmão, eu faço o que Ele mandar. Não é meu. Não é meu. E as pessoas que andam comigo sabem que eu trato as coisas assim. Quem anda perto de mim sabe que vê as coisas fluindo dessa forma é da igreja. Deus vai passando de igreja para igreja, de lugar para lugar, porque o que importa é o reino de Deus. O reino de Deus, não o reino de um homem. Quem está entendendo? Mas como é que isso muda na nossa vida? Quando a gente entende. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram a Jesus a mulher apanhada em adultério. Diga, culpada. Diga, culpada. Puseram-a de pé no meio do grupo e disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Já decretaram. Ela é o quê? Culpada. Alguém tem dúvida? Aleluia. Eles usavam, na lei ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora o que diz. Olha que interessante, irmão. Sabe essa lei que às vezes você quer cumprir? Ela manda que você morra quando você erra. Quer morrer, irmão? Ela diz que quando você não é tão bom, o diabo vai acabar com você. Ela diz que se você quiser se relacionar com Deus mediante o teu esforço, a maldição vai te acompanhar. Está entendendo a seriedade disso? Por que as coisas não dão certo às vezes? Pastor, mas eu me esforço tanto. Eu falo, para de se esforçar. Teve um irmão aqui que falou, graças a Deus agora vai dar certo, eu vou para o evento, vou fazer um jejum, vou comer até a garganta, vou parar de comer até a goela ficar seca. Exagerei um pouco, irmão. Sabe o que eu fiz? Eu disse para essa pessoa, você está proibido de jejuar. Que isso, pastor? Você é meu pastor. Porque eu sou o seu pastor, eu estou te proibindo de jejuar. Porque tudo que você conquistar no evento vai ser porque Deus te ama, não porque você merece. Tudo que você for construído na tua vida nesse lugar vai ser porque você se abriu para que Deus pudesse entrar. Sabe lá a igreja de Laodiceia? O Senhor estava à porta. Uma igreja rica, pomposa, não tinha falta, mas Jesus estava à porta, batendo. E eu fico pensando, qual é o sentido de ter uma igreja e não ser um lugar onde Ele habita, de não ser um lugar onde Ele é o centro? Qual é o sentido de um culto onde eu não cultuo? Qual é o sentido de eu vir a um lugar como esse e não querer ser tocado, transformado por Ele? Qual é o sentido eu me submeter a tudo isso e não me permitir fazer com que Deus faça algo na minha vida? Qual é o sentido eu caminhar até hoje preservando a minha imagem e não chegar aqui e falar, Deus, chega? Se eu tiver que estribuchar, manifestar demônio, eu vou, mas eu vou sair daqui liberto, transformado. Qual é o sentido você entrar diante da casa do rei e não se prostrar diante dele? Qual é o sentido você ver as mãos dele estendidas para você e você não pegar?
Diz ele: venha a mim, venha, venha, venha e beba. Mas você tem que estar com sede. Sede. Como estar com sede? Essa mulher estava com sede. Aleluia. Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem com que acusá-la. Sabe qual era o objetivo deles? Guardar a lei, irmãos? Ou era priorizar, guardar a sua posição diante dos homens? Vou mostrar que esse Jesus é uma fraude. Ele não pode tomar a minha igreja. Ele não pode tomar a minha posição de pastor. Ele não pode tomar a minha autoridade. Ele não pode tomar o meu lugar eclesiástico. Você percebe? Como sempre está relacionado conosco. E é isso que nos afasta. O próprio Cristo estava diante deles. E eles não viam Cristo. Eles não viam. Porque mais importante era a posição. Era aquilo que eles tinham construído até aquele momento. Deixa eu te falar. Mestre da lei não se constrói com um dia. São anos de estudo. Escriba não se constrói com um dia, Guga. É a transcrição de manuscritos e manuscritos e manuscritos e manuscritos e manuscritos e manuscritos. Abrir mão dessa história para me apoiar em uma obra que não é minha é difícil, irmão. Eu passei por essa transição. Quando eu comecei a entender e começou a doer, eu disse: Jesus, eu não quero esse negócio não, dói. Eu chego na igreja e eles me rejeitam. Agora não tem mais graça. Quando eu chego nos lugares, é o Senhor que recebe os olhos. Agora não tem mais graça. Quando eu chego nos lugares, não é mais uma profecia onde Deus me usou porque eu falei. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com o que Deus quer daquela pessoa, ou com o que Deus fez naquela vida. Se não fosse eu, Deus ia usar outro. Deus ia fazer de uma outra forma. Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem do que acusá-la, mas Jesus se inclinou, começou a escrever na terra com o dedo. Sabe o que é interessante? Quando Jesus se depara com o jovem rico, ele olha para o jovem rico e diz assim: ainda lhe resta algo. E sabe o que é interessante? Eu fico imaginando o jovem rico, aquele cara que era esforçado, que cumpria tudo, que fazia mesmo. Tudo que ele queria era que o professor, o mestre, chegasse para ele e dissesse assim: tirou 10. Uau, tu é o cara. Tudo que ele queria. Mas sabe o que é interessante? Quase nenhum homem na Escritura, tirando os discípulos, recebeu a oportunidade que esse jovem recebeu. Vende tudo o que tu tem e me segue. Jesus só chamou os 12. Mas aquele jovem rico, ele abriu essa oportunidade. Que ele não quis. A Bíblia diz porque ele tinha muitas coisas, muitos afazeres, porque ele tinha uma posição a zelar, um negócio, um trabalho. Eu lembro o dia que Deus começou a ministrar no meu coração que eu seria pastor, e eu disse: Deus, eu não vou ser pobre. Que isso, pastor? Falei para Deus: vou ser pobre não, Deus.
eu vou ganhar 20 conto. Era novinho, irmão, falei isso para Deus. O dia que eu recebi um salário de 20 mil, a primeira vez na minha vida, eu disse: Deus, isso aqui é lixo. Isso não alegra o meu coração. Veio no pior momento da minha vida. Para mim isso aqui é besteira, Senhor. E Deus falou para mim: um dia você me pediu. Hoje eu estou te mostrando que eu te dou de qualquer lugar. E você nunca vai se apegar a isso. E sabe, irmãos, as coisas na nossa vida vêm e vão. E a Bíblia diz que quanto mais aumenta os nossos recursos, aumenta aqueles que dependem de nós. Eu tenho tantas pessoas que estão na minha rede de cobertura. Pessoas que usam coisas que carregam o meu nome. Que quando eu conto para algumas pessoas, ela diz: você é louco. Eu disse: sim, por Jesus. Se Jesus não pode guardar a minha vida, quem vai guardar? Pastor, do que você está falando, pastor? Cada pessoa, irmão, vai passar por uma jornada diferente de entrega. Como eu disse para vocês, eu queria ter. Deus gerou tanta necessidade na minha vida, mas tanta necessidade. Aí o dia que eu tinha um empreguinho, estava ganhando mais ou menos, eu me sentia impelido de dar um emprego para Deus. Sabe quando Deus te pede o teu Isaac? E eu morria de medo na época da minha esposa pisar em mim. Eu morria de medo de não ser pai, não cuidar da minha casa. Eu morria de medo de não ser homem, porque eu confiava em mim. Eu não confiava no cuidado de Deus. E de repente, eu lembro que eu peguei cheio de empréstimos, cheio de dívidas, com tanto esforço, com tantas coisas já construídas, mas era botar a mão dava errado, botar a mão dava certo, botar a mão dava errado, porque é assim, sempre tem a maldição no meio, sempre tem. E de repente eu falei assim: tá bom, chega, quer meu emprego? Toma, é teu, não quero mais trem, acabou. Pensa um desespero, eu de lá na Asa Norte, embaixo da marquise, parecendo um maluco, falando com Deus. Pastor, não teve pregação? Não, irmão, não teve fundinho musical, não. Eu e Deus. Aí eu chego, vou lá num lugar, chega a pastora Isaraí, senta do meu lado. Filho, Deus falou pra mim que você vai ser promovido. Pensei de assim, velho. Tava até agora brigando contigo. Tava até agora dizendo que agora eu vou te dar. Agora tu vem com essa conversa de doido. Você não tá entendendo, irmão. Eu tava arrancando um pedaço de mim, a minha segurança. E agora vem a pessoa e diz que eu vou ser promovido. Eu acabei de te dar. E eu pensei isso dentro de mim. Ela só olhou e falou assim: para tu saber que é Deus. Ela não sabia o que estava rolando aqui dentro, o furacão aqui dentro. Cara de paisagem era básica. Sabe a cara de paisagem? Para você saber o seu salário será 5 mil reais. E eu lembro, falei assim: cara, como é que ela sabe que é o próximo cargo isso? Falei: que viagem estranha. Eu fiquei assim meio confuso. E aí eu lembro que eu fui na igreja. Eu lembro que eu ia trocar de igreja na época. Eu ia servir numa outra igreja.
E aí eu tô lá subindo a fininha para falar pro pastor a coisa, né, que não é tão agradável. Aí eu cheguei diferente dele, ele bate no meu peito. Filho, eu vejo um degrau e Deus te subindo no degrau. Eu falei, para, velho. De novo? Você não tá entendendo, foi assim que eu fiz mesmo, dentro de mim. Até agora eu achei que você queria um negócio. Quando eu pego e abro mão, você diz que vai me promover. Irmão, não estava ofendendo Deus, mas eu achava que Deus era meio bipolar. Não é possível. Até agora eu estava aqui lutando contigo para não te entregar. Quando eu te dou, você diz que vai melhorar a coisa. Irmão, e aí eu dobrei o joelho e fui chorar. Não, tá errado esse trem. Você tem que falar comigo, tem que me explicar, eu não estou entendendo. E de repente Deus falou comigo. Deus disse, filho, eu nunca quis teu emprego. Eu queria o teu coração. Mas enquanto você estivesse se apoiando em algo que não fosse mim, nunca seria meu. E eu vou te mostrar que lá eu vou fazer você próspero. Porque eu nunca quis isso de você. Eu vou te mostrar que aonde você botar a mão, eu vou te prosperar. Porque eu nunca quis isso. Mas enquanto você quiser isso, você vai lutar comigo com isso. Eu vou te resistir. Irmão, Deus não te derruba, irmão. Ele só não te abençoa. A bondade vem dele. Toda boa dádiva vem do Senhor. Se você não está debaixo dessa bondade, lamento, você está debaixo da maldição. Se você não entende quem Ele é, lamento. Hora vai vir colheita, hora vai vir maldição, porque a colheita, quando você anda segundo o teu esforço, também é a maldição. Maldito o homem que confia no seu braço, que do seu braço faz sua força. Maldito. Tá entendendo? Sabe qual foi o momento que eu fui promovido no meu trabalho? No momento que eu menos merecia. Eu chorei no carro e disse, Deus, eu não quero ser promovido, Senhor. Você deve achar que eu sou meio maluco, né, irmãos? As pessoas que eram mais íntimas de mim ouviam eu falando isso. O Léo deve lembrar disso. Pastor, você não gostava de ganhar bem? Eu falei, não é o dinheiro o problema. Às vezes, com o dinheiro vem responsabilidade, vem ocupação, vem sujeições, vem coisas que você é envolvido que te tiram de outras coisas. Deus levanta um príncipe, diga um príncipe, e muda a tua história. Um príncipe. Deus te dá um contrato, muda a tua história. Você está entendendo? Não é algo difícil para Deus. Mas será que Ele pode fazer isso com você? Será que o teu coração vai estar disponível assim? Ou você vai estar querendo colocar uma roda melhor no teu carro, na tua casa, na tua vida, nas tuas coisas? Sabe como é que algumas pessoas olham para mim e falam, Jonathan, às vezes parece que você é um otário. Você fica fazendo as coisas para os outros e não para você. Eu já perdi as contas das vezes que eu ouvi isso. Eu já perdi a conta das vezes que as pessoas chegam para mim e falam assim, você deixa elas te manipularem. Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Se você não se sujeitar a algumas coisas, você não vai dar a oportunidade daquela pessoa enxergar a bondade de Deus. Porque se ela achar que precisa merecer, ela nunca vai ver Deus. Ela vai ver mérito. 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 Aleluia. Mas Jesus se inclinou, começou a escrever com o dedo. Provavelmente Jesus estava aqui dizendo, na lei,
O homem e a mulher que for pego em adultério. Cadê o homem, irmão? Cadê o homem, irmão? Hã? Uma coisa, irmão, no judaísmo é acusar uma mulher. Uma coisa é acusar um homem. Eles tinham que ter coragem para trazer um homem. Você está entendendo? Quem sabe o homem estava ali no meio deles. Foi aquele que arrumou todas as coisas. Sabemos. Mas ninguém faz adultério sozinho, sim ou não? Hã? Faltou um personagem aqui, não faltou? Como insistisse a pergunta, ele se endireitou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado primeiro, esse lhe atirará a pedra. E eu fiquei imaginando, irmão, vindo aquela tristeza segundo Deus, convencendo eles e sabendo que para ser certo tinha que acusar os dois. Está entendendo? Quando ouviram isso, foram se retirando, a começar pelos mais velhos, porque conheciam mais, tinham mais experiência, sabiam o preço de julgar alguém ou condenar alguém, sabia quanto custava uma vida, até que ficaram só Jesus e a mulher naquele lugar. Jesus endireitou e se disse à mulher: onde estão eles? Sabe, não está escrito aqui, mas eu vou dizer para você: cadê os teus acusadores? Cadê o teu adversário? Sabe qual é o nome dele na escritura? Diabo, Satanás. Porque essas palavras têm significado de adversário, oponente, acusador. E você acha que é poderoso? Não, irmão. Ele só te acusa. E se você acredita, você anda na vibe dele. Às vezes as pessoas veem: não, porque eu vi. E às vezes eu sei que elas viram, mas eu também conheço a escritura e eu digo: não temerei notícia ruim, porque o Senhor é a minha segurança. Em quem você prefere confiar? Na tua força? No teu braço? Endireitou-se e disse à mulher: onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Agora vai e abandone esta vida de pecado. Pastor, mas o texto diz para ela abandonar a vida de pecado. Jesus tinha morrido, irmão. Ela estava debaixo do quê, irmão? Da lei. Mas com o encontro de Jesus, Jesus condenou ela. Você vive debaixo da lei ou debaixo de Cristo? E por que você pega só o final do texto como se você vivesse debaixo disso? Jesus condenou ela, irmãos. Jesus está te condenando, irmão. Pastor, mas aquele texto lá diz que o Espírito Santo está nos convencendo do pecado. É isso mesmo, irmão? A Bíblia diz nesse texto que o Espírito Santo está convencendo o mundo. Você é o mundo, irmão. Você é o mundo, irmão. Então por que você se enquadra nesse texto? Lá o texto diz: convencer o mundo de Jesus. De Jesus. Você crê em Jesus? Então Ele já te convenceu. Você já não anda mais debaixo de condenação. Tarabacaçou. Aleluia.
Salmos 25, não precisa abrir não. Eu gosto muito dos Salmos, irmãos, porque a Bíblia diz que nós devemos salmodiar com hinos, cantos e louvores, com danças ao Senhor. Amém? A Ti, ó Senhor, eleva minha alma. Deus meu, em Ti confio. Diga, em Ti confio. Sabe quando você confia em Deus de verdade? Quando você aceita o que Ele fez por você. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Foi Ele que fez isso. Este é o caminho dele. Aleluia. Não deixes que eu seja envergonhado, nem deixes que eu triunfe sobre mim os meus inimigos. Nós temos inimigos, irmãos. Sim, o inimigo da nossa alma, Satanás. As nossas percepções humanas que ainda não foram entregues a Deus. Nós temos uma luta contra o nosso ser ainda, que partes dele ainda não foi entregue de fato. A Bíblia diz que quem anda em medo não é aperfeiçoado no amor. Quantas áreas da nossa vida geram medo? Gera necessidade. Se eu não fizer, se eu não fizer, se eu não fizer, se eu não fizer não vou ter, se eu não fizer não vai vir, se eu não me movimentar, se eu fechar, se eu abrir, se eu. E sabe o que é interessante? Jesus se mostra como descanso. Quem será que consegue entrar no repouso de Deus? Quem será que consegue receber a paz, mas não como o mundo dá? Porque o mundo te dá a paz quando você consegue enxergar na tua força um controle. Deus não. Deus entra com você, vem uma tempestade e você dorme. Porque você sabe que não é a tempestade que vai impedir de você chegar do outro lado. Não, pastor, na verdade eu vou chegar do outro lado porque Jesus está aqui comigo. Não, irmão. Você vai chegar do outro lado porque Ele já te fez mais do que vencedor. É você que é uma nova criatura. Hoje de manhã já foi pregado, está dentro de você. Porque você quer se relacionar com algo fora, quando Ele está dentro? Porque você quer buscar algo que está lá, quando Ele está aqui? Pastor, quando Ele está com raiva, quando eu estou com raiva, Ele está aqui? Tá. Pastor, quando eu xingo? Tá. Pastor, quando eu faço algo grande? Também, que legal, né? Pastor, quando eu estou no banheiro fazendo totô? Tá. No banheiro, tá. Ele está aí. Todos os momentos da tua vida. Ele é a garantia, Ele é o penhor. Ele é a garantia. Ele diz, jamais te deixarei só. Você não anda só. E aí às vezes vem a circunstância e você diz, E aí você corre lá, no Moisés. Ali no barco representava Cristo, você corre atrás de outro, porque o teu relacionamento não está tão bom assim. A tua performance naquele momento não está tão boa. Você vai procurar ali um guru espiritual. Pastor, que isso? Pastor, você está pregando para as pessoas não te procurarem. Claro que vão me procurar. O aflito, o cansado, o abatido, a criancinha. É natural. Mas aquele que é moldado pela fé, o maduro, o que entende os princípios e o chamado, que entende aonde foi apontado,
Ele vai se apoiar no caráter de Deus, ele vai se apoiar no que Deus falou para ele. Ele não vai olhar para a circunstância, ele vai rir do problema. Ele vai dizer: vai ser maior o milagre. Oh, Golias! Não é contra mim, Golias. É contra o que eu represento. Você é embaixador de Cristo. Você é uma extensão do Senhor na terra. Você é o corpo do Senhor. Sim, Ele é o cabeça, mas ainda o dedinho do pé é a autoridade como Ele é. Não importa qual é a parte do corpo de Cristo, ainda é o Cristo. Você é um com Ele. Assim como o homem pensa, Ele é. Se você não entender isso, a gangorra emocional vai continuar sempre. Está entendendo? Pastor, você está bravo? Tô não, irmão. Eu estou te amando. Se você entender isso, Deus, você vai conseguir palpar na mão do Senhor de verdade. Enquanto ali Moisés estava subindo o monte, o povo estava correndo, irmão. Correndo de medo. E sabe de uma coisa? Era Deus, Duda. O dia que a irmã falou assim: não, porque apareceu um anjo grandão atrás de mim, não sei o que, e tal, eu tomei um susto, e não sei o que, aí eu parei e falei assim: eu acho que eu também tomava. Você está entendendo? E é verdade, às vezes aquilo que a gente não entende, que a gente não espera, nos assusta. Quem queria ver um anjo? Agora você imagina você dobrar o joelho ali concentradinho assim, de repente toca nas tuas costas de noite no escuro. Não sei você. Rapaz, vou olhar não. Mas a gente faz isso com Deus. Nós fazemos isso com o Senhor. Porque não entendemos, não esperamos, não nos preparamos para isso. Quando Ele vem, a gente busca outro para nos se relacionar, outro para pagar o preço, outro para ser o porta-voz. E eu quero que você entenda uma coisa: Deus escolheu pessoas. Ainda existem pessoas como Moisés, ainda existem pessoas como Elias, ainda existem pessoas que são chamadas, escolhidas por Deus, vasos de honra. E eu falo isso porque eu me vejo como um príncipe do Senhor. Eu me vejo como um vaso do Senhor e carrego algo de Deus que é para os outros, não é para mim. Os dons do Senhor são para a igreja. Se eu não tiver, não sirvo para nada. Ricardo, esse teclado guardado no guarda-roupa faz esse som lindo, mas ele pode estar até aqui no lugar certo, ligado na tomada. Se não tiver o operador, se você não tiver o Espírito Santo fluindo, falando com você, te guiando, te conduzindo, mas se não tiver a energia que vem do Pai, que te motiva, que te leva além, que faz você ir, claro que as coisas têm maneiras de funcionar. Existem sim pessoas chamadas, mas todos nós, sem exceção, tirando os escolhidos, os pastores, os mestres, os evangelistas,
Todos somos chamados a serem feituras do Senhor como filhos, a nos relacionarmos, a clamarmos a Pai. Sim ou não, irmãos? Então entre neste lugar, entre no lugar do descanso do Senhor, sem medo. O Senhor não está te acusando. Eu queria te convidar a transicionar de um lugar aonde você não tem que entregar nada ao Senhor. Sabe, Davi era um cara escandaloso. Escandaloso. Ele era um cara que constrange a gente. A Bíblia diz que Deus encontrou Davi. Será que esse cara atraiu o coração de Deus? Mas certa feita Davi olha e diz assim: ah, Senhor, se tu quisesse sacrifício, eu te daria. Mas tu não quer. Davi entendeu. Davi entendeu. Deus já preparou o sacrifício. Amém, irmãos? Se você quiser entrar no descanso do Senhor, aonde Deus vai aumentar a revelação de quem Cristo é na tua caminhada, aonde Ele vai te ensinar a entrar no Santo dos Santos sem medo, aonde o espírito da morte, o espírito da maldição, o espírito da lei vai vir e não vai te enxergar, porque o sangue está sobre a tua vida. O sangue do Cordeiro está sobre a tua vida. E sabe o que é legal? Eles comeram do Cordeiro. Ele também tem algo físico para a tua vida. Quem gosta de comer churrasco? Aleluia! Diz o meu primo: rapaz, eu vou aí se a gente tem que fazer um holocausto. Churrasco é holocausto. Deus ali deu a carne do Cordeiro. Deus deu o sangue, que é o espiritual. Deus te deu a palavra, que é o pão. Cristo é a própria palavra. Cristo é vivo. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito da palavra, o Espírito da profecia. Ele só vai se manifestar com você quando você entender o que foi a justiça de Deus, o que Ele fez por você. Se você quiser transicionar, não fique com vergonha. Sabe, os mestres da lei tiveram vergonha, não quiseram perder a posição de diácono, de apóstolo. Eu não sei você, às vezes eu tenho vergonha de ser chamado de apóstolo, irmão. Porque a gente sempre olha pra gente e a gente quer oferecer algo. Mas para Deus você não precisa oferecer algo, você precisa aceitar, pegar na mão dele, entrar neste lugar. Enquanto aquele povo correu, Moisés entrou em densas trevas. E aquelas densas trevas significa a presença do Espírito Santo, um lugar onde ele não palpava, onde ele não enxergava, mas ele ouvia a voz do Senhor. Ele sentiu o cheiro do seu amado. Ele veio. Ele veio. Mas quando nós olhamos para nós, ainda que Ele venha como veio no Éden, nós corremos, nós tememos, nos cobrimos, nos protegemos e não percebemos a sua bondade. Eu quero te convidar a vir à frente, aquele que entende o que eu estou falando, para que você faça uma oração diante de Deus e diga: Deus, revela
ao meu espírito essa verdade. Eu quero viver um novo tempo. Eu quero viver um tempo onde eu não ando debaixo da minha justiça. Eu quero viver um tempo, Senhor, aonde é a tua bondade que me cercará, é a tua mão. Eu vou pegar nela, eu vou confiar que os meus acusadores não vão vir cobrar. Eu vou confiar. O espírito da profecia será sobre ti. O espírito da profecia será sobre a tua casa. O sangue do Cordeiro vai te esconder nesta tarde, vai esconder a tua vida do teu acusador. Aonde estão os teus adversários? Aonde estão aqueles que te oprimem? Aonde estão? Namanassou. Ore, diga a Ele, Espírito de Deus, diga papai, chama Ele de papai, diga meu papai. Ele não está te acusando. Nessa tarde você tem o perdão do Senhor. Jesus te fez maldição na cruz para que você não fosse maldito. Jesus te fez pobre na cruz para que você não fosse pobre, não só fisicamente, mas espiritualmente. Jesus venceu a morte, a distância do homem para com Deus, para que você tivesse comunhão com Deus. Jesus venceu.